Fala pessoal, tudo bem? Eu queria falar para vocês agora sobre uma propriedade mecânica do tecido muscular, que é uma relação entre a capacidade do músculo em produzir tensão e o comprimento desse tecido muscular. É o que a gente chama de curva de comprimento e tensão. Essa curva de comprimento e tensão ela está relacionada diretamente com o comprimento do sarcômero. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma representação esquemática do sarcômero, a menor unidade funcional de dentro do tecido muscular. Dependendo do comprimento que o sarcômero assume em diferentes tipos de contração, em diferentes posições articulares, você tem maior ou menor capacidade de realizar pontes cruzadas entre actina e miosina. Então, quando você vê aqui a molécula de filamento fino, né, de actina, e a molécula de filamento grosso aqui de miosina, né, as miofibrilas, dentro das miofibrilas musculares, você vai ver que dependendo da posição do músculo, eu tenho mais ou tenho menos contato entre essas moléculas e, portanto, eu consigo ter mais ou menos interação. Significa que quando o seu músculo, por exemplo, está num comprimento muito grande, ele está bem alongado, você tem pouca possibilidade de conexão. Então você vai ver que as cabeças da miosina têm pouco contato com os sítios de ligação da molécula de actina. Conforme o músculo vai encurtando, numa contração concêntrica, por exemplo, você vai aumentando a possibilidade de conexões. Veja que a linha vermelha, que representa a força muscular que você consegue gerar, ela vai gradativamente subindo até chegar em seu valor máximo, o 100% da tensão para esse músculo. Depois desse ponto, a sobreposição de filamentos começa a atrapalhar de novo essas conexões. É como se o sarcômero fosse tão encurtado, tão encurtado, tão encurtado, que alguns miofilamentos começam a perder novamente as conexões. Você tem sobreposição. E essa sobreposição acaba novamente reduzindo a capacidade que o músculo tem de produzir tensão. Então existe uma amplitude de funcionamento que a gente chama de amplitude ótima de funcionamento, que não é nem o mais alongado, nem o mais encurtado. É muito fácil você perceber isso quando você olha para um exercício de musculação com uma cadeira extensora, por exemplo. Você vai ver que se você colocar uma carga bem alta na cadeira extensora e começar o exercício com um grande grau de flexão do joelho, com a perninha lá para trás, vai ser muito difícil conseguir mexer a carga no início do movimento. Porque você vai estar com o músculo bem alongado em razão da grande flexão do joelho e a capacidade desse músculo de produzir força é muito pequena. A mesma coisa acontece quando você tenta estender completamente o joelho novamente lá na cadeira extensora e você vai ver que você não consegue fazer uma extensão completa do joelho, porque tentar fazer uma extensão completa do joelho exige que o músculo entre num ponto de extremo encurtamento. E esse encurtamento em excesso acaba novamente reduzindo a capacidade do músculo de produzir tensão. Veja que a linha vermelha vai lá para baixo. Então, essa relação comprimento e tensão mostra que cada músculo tem uma amplitude ótima de funcionamento, que nunca é a extremidade, nem muito alongado, nem muito encurtado. E isso, no final, é explicado pelo número de conexões possíveis entre a actina e a miosina. Beleza? Qualquer dúvida, coloca no comentário aqui do vídeo que eu respondo. Abraço!